Há uns 7 anos atrás, eu morava numa outra cidade que chamava-se Macaé, e eu trabalhava nessa cidade quando tudo começou, né? Eu, frequentadora da igreja pentecostal e firme, né, na presença do Senhor, e não é por isso que nós deixamos de passar por aflições, né? Porque Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, eu comecei a ver pessoas que ficavam me vigiando. Pessoas encostadas no muro, era cachorro que vinha atrás de me cheirar minha bolsa. Eu entrava numa padaria, entrava 3, 4 pessoas, fingiam que estavam vendo pão doce, outros quitutes mais, para estar me vigiando. Eu achava que eu estava sempre sendo vigiada por alguém. E eu chegava em casa, contava para um genro meu, e ele dizia para mim que era coisa da minha cabeça. Eu falava: não, mas eu estou vendo. Eu vejo eles me perseguindo, estão me perseguindo. Aí minha filha soube, através do marido, veio falar comigo, né? E ela disse: mamãe, eu acho que a senhora está com problema, porque eu não vejo ninguém beijando a senhora. Mas eu via. Eu ia na igreja, as pessoas riam de mim. As pessoas ficavam me olhando o tempo todo. E eu ficava desconfiada o tempo todo olhando para as pessoas. Eu não prestava mais atenção no culto. Eu não prestava mais atenção na rua, não atravessar a rua, porque sempre tinha alguém na calçada que ficava me olhando, me vigiando. E eu atravessava a rua para o outro lado, sem prestar atenção na passagem, né, de carro, no atravessar da rua. E comecei a ficar dentro de casa, com medo de sair. Aí nós voltamos para a cidade natal. Fui morar numa casa, que era a casa da minha mãe, e eu via pessoas rodeando a casa, rodeando o muro, por fora do muro, né, do quintal. Eles rodeavam a casa, sempre um rapaz claro com boné amarelo, sempre rodeando a casa e me encarando. E quando chegava na hora que eu estava sentada na varanda, ou lavando roupa, ou fazendo alguma coisa na varanda, eu tinha a impressão que ele passava para os fundos da casa para entrar pela porta do fundo. Porque era uma casa grande, né? Tinha a porta dos fundos e a porta da frente. E quando eu desconfiava que ele estava querendo entrar pela porta dos fundos, eu trancava a porta da frente e corria para trás para ver se eu pegava ele entrando na minha casa. Aí não achava, voltava pelo mesmo lugar para ver se eu pegava ele do outro lado, mas eu queria pegar assim, de repente, pegar na boa, né, como diz. E eu rodava a casa, rodava para lá, rodava para cá no quintal, era para lá e para cá, para lá e para cá. E os vizinhos vendo tudo isso, né, eu rodeando a casa atrás de uma coisa que não existia. E minha filha morava no quintal. E o meu genro viu e falou com a minha filha: conversa com sua mãe, que sua mãe não está bem. E eu achava que tudo aquilo que estava acontecendo era verdade. Eu já não dormia mais. Eu tinha medo de dormir, alguém entrar em casa e fazer alguma coisa comigo. Se eu andasse na rua para marcar um médico ou qualquer coisa assim mesmo eu ainda saía ainda, né? Sozinha, não avisava ninguém. E parecia que as pessoas me rodeavam de moto, me rodeavam de bicicleta. E todo mundo começou a perceber que eu estava vivendo uma coisa que não era normal, que eu não estava vivendo aquilo que eu falava. Aliás, eu estava vivendo aquilo que eu falava, não estava vivendo a vida que eu estava vivendo, né? E a preocupação começou a ficar grande. E eu pensando em sair andando da minha casa para um outro lugar, né? Para fugir de tudo aquilo, porque eu falava e ninguém acreditava. E eu queria ir para as ruas, morar na rua.
Minha vontade era morar na rua. Sair assim, né? Como uma folha seca ao vento. Sem levar nada, só a roupa do corpo e sair andando pela rua sem voltar e sem destino. E sempre as pessoas me rindo de mim, sendo as pessoas me acompanhando, sempre as pessoas me perseguindo. E um dia o meu genro conversou comigo para saber quem era essa pessoa que ficava rodeando a casa, porque ele disse que ele ia vigiar para pegar essa pessoa. E eu falei com ele em tom baixo, com o olho arregalado, eu abaixei a cabeça, segundo ele, e falei baixinho com coisa que o rapaz estava escutando o que eu estava falando. Que ele não sabia que eu estava vendo que ele estava me encarando e que ele tinha a intenção de entrar em casa. Aí o que aconteceu? Me levaram no médico, né? O médico disse para minha filha que era esquizofrenia, só de fazer as perguntas e eu responder. O jeito de eu olhar, eu quando falava, eu regalava os olhos, né? E quando estava em surto, eu ficava assim, como se estivesse desesperada, né? Minha vontade era de sair quebrando, batendo nas pessoas, né? E xingava e falava porque ninguém acreditava no que eu estava falando. Aí o médico falou que minha filha que era uma esquizofrenia. Eu não lembro o nome da esquizofrenia, que são vários tipos de esquizofrenias, né? Mas essa esquizofrenia, ele disse que eu não poderia ficar sem tomar esse remédio. Não poderia. Aí passou os remédios, né? E eu comecei tomando, e os remédios me deixavam meio lerda, meio tonta, meio zonza, meio enjoada. No início não, no início era difícil, eu dormia, era difícil, o remédio fazia efeito. Mas com o tempo eles iam me dando, o remédio, né, ia fazendo efeito. Não sei se eles aumentavam a dose, eu não sei, ia fazendo efeito. Aí eu tomava e ficava sob efeito do remédio. Só vivia sob efeito do remédio. Era uma espécie de depressão. A gente não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer, não tem vontade de conversar, de atender ninguém, nem de ligar uma televisão, nem de ver um celular, nada. A gente fica sem vontade de nada. O remédio tira sua vontade, na sua mente, a vontade de tudo aquilo que você estava enxergando, estava vendo, né? E minha filha falou que se eu continuasse do jeito que eu tivesse, eles iam me internar, porque eu não queria tomar os remédios. E eu não dava sossego a ninguém. Eu vigiava até os meus netos, eu achava que estavam contra mim. Minha filha, meu genro, todo mundo, os vizinhos. E minha filha falou, a senhora vai arrumar confusão pra gente, a senhora não tá bem, se a senhora não tomar o remédio, a gente vai ser obrigada a internar a senhora. Aí começaram a me dar o remédio na comida, para não precisar internar, né? Porque eles não queriam me internar, não queriam, eles queriam tomar conta, mas era difícil. Era difícil que eles saíam atrás de mim, porque eles sabiam onde eu estava andando, e se eu ia voltar para casa, né? E eu saía sem motivo nenhum, saía de qualquer jeito, para qualquer lugar, e sem saber se o dia que eu ia voltar. Era desse jeito. Dei muito trabalho aos meus filhos, meu neto mais velho, que hoje tem 20 anos, na época ele estava bem novo, mas eu me lembro bem que ele estava bem novo. E essa doença é feita de surtos para diminuir, ficar assim, não ficar tão comprido o testemunho. Essa doença é feita de surtos. Uma hora a gente está normal e age normal. Mas outra hora a gente não está normal, né? Tem hora que a gente vê coisas, ouve coisas e faz coisas que a gente vive e que as pessoas pensam que a gente está maluca. E fora outros problemas que vêm com a esquizofrenia. Eu tinha problema de toques. Eu tinha vários tipos de toques, né? Eu tinha um toque que ninguém podia botar a mão em mim, ninguém podia encostar na minha roupa, ninguém podia fazer nada pra mim, só eu que fazia as coisas direito. Tudo tinha que ser muito certinho, muito as cores muito
uma junto com as outras, as roupas dobradinhas muito certinho, uma em cima da outra, então ninguém podia fazer nada para mim, só eu podia fazer, só eu poderia fazer aquilo. Era uma espécie de toque, era uma coisa assim horrível. Se a pessoa passasse por mim, a pessoa não tinha mau cheiro. Eu parava de respirar para a pessoa passava, eu esperava passar aquele vento para depois eu respirar. Eu vivia assim dentro da minha casa. Eu estava louca. Mas Deus é tão maravilhoso que eu frequentei a igreja, frequentando a igreja com Deus, né? Mesmo assim, eu ia, minha filha me acompanhava, e quando chegou mais tarde, eu fui orando, né? Quando eu estava bem, quando eu não estava bem, eu não fazia oração, né? Não me lembro de fazer oração quando eu não estava ruim, porque o remédio fazia a gente ficar muito lerda. Mas quando eu estava bem, eu estava sempre buscando orar, sempre buscando orar. E eu me lembro muito bem que eu encontrei a irmã Kelly, a missionária Kelly, num grupo do Facebook. Eu olhei para a foto dela e pedi ajuda, porque eu estava com problema de pulmão. Juntos já tinha um problema de pulmão, né? Mas o que me atormentava era a esquizofrenia. Era um tormento viver do jeito que eu vivia. Era um tormento. A gente não tem sossego. A gente não tem paz, né? E no surto a gente não dá sossego, nem tem sossego, nem dá sossego a ninguém. E eu pedi ajuda, a irmã Kelly me colocou nesse grupo abençoado, né? Abaixo de Deus e das orações dos irmãos em Cristo, não sei, tem muita gente nova no grupo, os mais antigos não sei se lembra. Mas eu continuava tendo alguns surtos, mas eu fui percebendo que os surtos foram melhorando, né? Eu via a patroa da minha filha bebendo, fumando dentro da minha casa, falando um monte de besteira. E eu falava aqui no grupo isso. Eu falava no grupo, se alguém falasse alguma coisa, isso é com ignorância, né? Porque eu achava que a pessoa estava achando que era mentira minha. Como todo mundo dizia que era mentira, que eu não estava vendo as coisas que eu estava vivendo e não existia aquilo que eu estava vendo, né? Como que uma pessoa que tem problema vai viver uma coisa que não existe? Só louco, né? E então eu fui percebendo que foram diminuindo, os surtos foram diminuindo, e eu continuei tomando os remédios em oração. Aí me colocaram para fazer oração no grupo, e foi devagarzinho, a irmã Kelly foi colocando, e a irmã, esqueci o nome da irmã Márcia, falecida irmã Márcia, foi me colocando para fazer oração no grupo, e devagarzinho foi me colocando para louvar, né? E devagarzinho foi fazendo os propósitos de oração, e assim foi, e eu fui percebendo que eu fui melhorando, e frequentando a igreja, e sendo temente a Deus, e graças a Deus hoje, né, a oração das pessoas da igreja, minha mãe, meus irmãos, né, que são meus irmãos verdadeiros, no caso, minhas irmãs são evangélicas, eu sei que Deus, graças a Deus, me livrou desse martírio, porque é um martírio, porque a mente é que conduz todo o corpo. É a mente que faz você andar, se movimentar, comer, né? Ir para a direita e para a esquerda, né? Conversar com as pessoas, receber as pessoas. Se sua mente não te controla, você não tem como ter uma vida normal. Eu não tinha uma vida normal. Mas até descobrirem o que eu tinha foi muito difícil. Muito difícil. Eu sofria muito. Eu sofria muito com tudo que eu via. E as pessoas que conviviam comigo sofriam muito porque eu não sabia como me ajudar. Não sabiam como me ajudar. Mas Deus já tinha um plano na minha vida. Por isso que eu falei aquele salmo lá em cima, que o mar fugiu e o Jordão se afastou. Porque Deus faz maravilhas na vida da gente quando a gente sai do Egito. Isso aí foi quando Israel saiu do Egito, né? Então, são essas maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, tá? Que Deus venha abençoar todos, que haja muitos testemunhos. Eu gosto de ouvir testemunhos, gosto de falar de testemunhos, desculpa, enrolei a língua. E espero em Deus que todos venham ser abençoados em nome do Senhor Jesus, tá? E que sirvam para que venha
edificar a nossa fé, né? Porque Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu tenho muito que agradecer ao meu Deus. E fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.